Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nessa série de vídeos a gente vai ver uma introdução ao Verilog, partindo desde o básico da linguagem até a implementação de uma CPU MIPS totalmente funcional. Mas o que é Verilog? É simplesmente uma linguagem de descrição de hardware. Ou seja, é uma forma textual para descrever circuitos. Você deve lembrar lá de circuitos lógicos que é possível gerar um projeto digital de forma totalmente manual, através das especificações, partindo para uma tabela verdade, gerando as expressões lógicas, minimizando essas expressões utilizando álgebra booleana ou então mapa de Carnot, até que se chegue num circuito que pode ser implementado através de portas lógicas. Essa lógica é válida para circuitos pequenos, mas à medida que a complexidade vai crescendo e os circuitos vão ficando maiores, essa abordagem manual ela não é mais factível. Então a linguagem de descrição de hardware ela veio justamente para dar maior poder de abstração e produtividade nesse tipo de tarefa. Isso porque a gente consegue modelar o comportamento do circuito de forma textual e deixar essa etapa de otimização para uma ferramenta computacional. Uma vez que sistemas muito grandes ia ficar muito difícil de gerar um circuito otimizado manualmente. Então isso aumenta o nível de abstração e aumenta a produtividade, automatizando algumas etapas do processo. As duas linguagens de descrição de hardware mais famosas são o Verilog e o VHDL. E o Verilog, inclusive, é um padrão I3E, esse aqui 364. Uma fonte de confusão muito frequente é a confusão entre linguagem de descrição de hardware e linguagem de programação. Isso é bastante importante, não confundir esses dois tópicos. No HDL, você está gerando um circuito. Então, a descrição textual ela vai ser eventualmente sintetizada em um circuito. Você tem que sempre lembrar disso. Enquanto na linguagem de programação, o texto que você escrever ele vai gerar uma série de instruções que vai ser executado provavelmente por um microprocessador. Então, aqui são dois mundos completamente diferentes. Na linguagem de programação, você está assumindo que o circuito já está pronto. O microprocessador é um circuito fixo. O que você vai escrever são instruções para executar nesse circuito. Já no mundo da descrição de hardware, você está gerando o circuito. Então o circuito nesse caso é mutável. O projeto é para o circuito e não para um programa que vai rodar no microprocessador. Na prática, a linguagem Verilog ela serve tanto para gerar os circuitos reais, seria uma etapa de síntese, através de um modelo em Verilog, ou seja, uma descrição textual, e das características de um hardware-alvo, por exemplo, o FPGA, um compilador de síntese pode gerar um netlist que eventualmente pode virar um circuito. Esse vai ser o fluxo que a gente vai utilizar no laboratório para criar nossos circuitos e carregar na placa de desenvolvimento. Mas Verilog também possibilita a questão da simulação. Isso é uma funcionalidade muito poderosa, já que por simulação a gente consegue testar diversos cenários de uma forma bem mais rápida e bem mais barata. Então, ao invés de eu criar um circuito, testar fisicamente lá na placa para encontrar os primeiros bugs, eu posso primeiro testar no ambiente simulado, rodar diversos cenários diferentes, encontrar ali os bugs principais, para numa segunda etapa rodar no hardware real. Por isso tem esse segundo fluxo aqui de simulação, prestando atenção que as funcionalidades de síntese elas são um subconjunto das funcionalidades de simulação. Então, muitas vezes eu vou ter operações de simulação que não são sintetizáveis. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Nesse laboratório, a gente vai se ater ao máximo aqui no conjunto sintetizável de comandos, mas tenham em mente que existe um superconjunto, nesse caso, com comandos a mais que podem ser utilizados para a simulação, que é o caminho natural aqui num projeto digital real. Outro ponto bastante importante que Verilog nos proporciona é a possibilidade de escolher qual nível de abstração utilizar naquela determinada situação. Basicamente aqui a gente pode dividir em dois estilos. Uma modelagem comportamental, aqui behavior, que ela descreve somente as funcionalidades do ponto de vista de entrada e saída. Então você vai descrever a lógica
do seu componente, utilizando um algoritmo de alto nível, e a estrutura interna fica a cargo do compilador. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um somador, uma determinada saída Q vai ser a soma de duas entradas A e B, com uma saída de carry que pode ser 0 ou 1, dependendo aqui desse estouro. O comportamento do circuito é modelado aqui em alto nível. A outra opção é eu baixar um pouco o nível de abstração e utilizar a abordagem aqui estrutural, onde eu defino, além das funcionalidades, a estrutura interna dos circuitos. Essa estrutura pode ser em função de blocos primitivos, como está aqui, esse mesmo somador de 2 bits, todo modelado em função de portas lógicas, como eu posso também utilizar blocos intermediários. Imaginando aqui que eu já tivesse um bloco de um somador completo de 1 bit, poderia associar esses dois e gerar um somador de 2 bits. Não precisaria descer tanto nível aqui até as portas lógicas. Também seria considerado estrutural. Como qualquer linguagem, quanto mais baixo o nível de abstração, mais controle eu tenho do que é gerado. Nesse caso aqui, eu sei exatamente como é que o circuito está sendo implementado, porém eu perco produtividade, já que eu tenho implementado tudo isso aqui na mão e talvez isso aqui nem seja a forma mais otimizada. Partindo para uma descrição de mais alto nível, eu perco um pouco esse controle do que é gerado, porém eu tenho muito mais produtividade, já que essa etapa de otimização vai ficar a cargo do compilador. Nesse laboratório, a gente vai dar preferência aqui para a abordagem comportamental e só vai baixar o nível aqui estrutural quando necessário. No próximo vídeo, a gente vai ver como estruturar nossas soluções utilizando o conceito de módulos. Um abraço pessoal, até mais.